porque censura ninguém quer parecer que defende de fato a censura, mas é disso que se trata, eles querem a censura, e vale dizer também, Lacombe, que censura nunca, nunca, em lugar nenhum da história, foi para combater mentiras. Ela sempre foi usada para... A gente abre o programa falando dos arquivos do Twitter Brasil, né? Claro que o PT e os seus aliados usaram esse caso para, mais uma vez, tentar aprovar o tal PL da censura, mas o presidente da Câmara, o Arthur Lira, já disse que o projeto não será votado. Consta, tudo é motivo para censura, né? Todas as soluções para todos os problemas parecem passar pela censura, pelo fim da liberdade de expressão. Você lembra lá quando tentaram passar esse projeto, né? Votaram a urgência e depois o Arthur Lira acabou recuando porque sentiu que não teria votos para aprovar o projeto, até para salvar as criancinhas, né? Usavam como desculpa para aprovar mais censura. Consta. Pois é, um projeto relatado por um comunista, né, que certos ministros do Supremo garantem que não existe mais ameaça comunista no mundo, cheio de ditadura comunista, e no Brasil um deputado comunista relatando o PL da censura, que depois a Globo tentou mudar de PL das fake news para PL das redes sociais. Até o PT também está falando agora em liberdade com responsabilidade e transparência nas redes sociais, porque censura ninguém quer parecer que defende de fato a censura, mas é disso que se trata, eles querem a censura, e vale dizer também, Lacombe, que censura nunca, nunca, em lugar nenhum da história, foi para combater mentiras. Ela sempre foi usada para asfixiar verdades incômodas. Quem tem a razão ao seu lado, quem tem bons argumentos, quem tem a história do seu lado, não tem medo da liberdade de expressão. Mesmo aquela que ofende por excesso de estultice ou de autoritarismo, deixa os comunistas falarem. Aliás, alguns diriam que a melhor arma contra um comunista, um esquerdista radical, é deixá-lo falar. Então nós não temos nenhum problema com quem quer que seja, vem para o debate. Eles não querem o debate, eles querem monopolizar a verdade, né, a ciência, as boas intenções. Tudo isso porque eles sabem, no fundo, que não têm capacidade de discutir livremente ideias. O Glenn Greenwald, que é alguém insuspeito, porque é de esquerda e a vida inteira foi da esquerda, né? Não dá para colocar o rótulo bolsonarista no Glenn Greenwald. Eles tentam, né? No Schellenberger e tudo. Mas o Glenn Greenwald, outro dia, cobrou a coerência dos seus colegas de esquerda. Vocês acusam todo mundo de fascista. Agora, me digam um movimento fascista na história que defendeu a liberdade de expressão plena, absoluta, que seja, que isso é um espantalho, mas fica para depois. Nenhum. Todo movimento fascista veio com a agenda da censura, que por um acaso, coincidência, né, incrível, é exatamente o mesmo projeto da turma do PT. Nós já temos a Constituição, o Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, crimes cibernéticos, crime de injúria, calúnia, difamação, mas parece que isso tudo não basta, Gerson. Não basta porque esse é um debate que a gente percebe que ele transcende até as fronteiras do Brasil, porque há uma estratégia de calar toda e qualquer reação a uma pauta que se tenta impor, não é só no Brasil, mas se tenta impor de maneira orquestrada. Nós vimos ali uma amostra do que seria isso durante a pandemia, isso avançou, e hoje existem alguns termos que são marca registrada. O primeiro deles é a questão da desinformação. Esse neologismo foi criado para travestir uma censura dentro de um pensamento dito democrático. É interessante que as pessoas que são acusadas de serem antidemocráticas ou de veicularem o discurso de ódio são exatamente aquelas que se colocam como oposição a essa investida de padronizar o que seria o politicamente correto. O que eu gostei dessa audiência, que eu assisti do início ao fim, toda, ela começou com a presidência do senador Magno Malta, depois ele teve que se retirar e continuou com o senador Astronauta, e depois, logo ao final, falou o senador Girão.
foi muito importante essa audiência, porque o Schallenberger, ele tem uma posição muito interessante, porque ele falou, inclusive, que ele tem foto dele com o Daniel Ortega, logo depois da Revolução Sandinista. É alguém que esteve na juventude realmente conectado aos movimentos de esquerda. Então, assim como o Rodrigo citou o Glenn Greenwald, o próprio Schellenberg, ele foi ao Foro da Liberdade, né? Ele foi participar daquele evento lá em Porto Alegre para falar de um tema de ecologia. Ele nem estaria ali realmente como um militante da liberdade de expressão, mas ele compartilhou a experiência dele, foi muito honesto intelectualmente, dizendo que ele detectou que todos esses movimentos que ele havia se conectado, inclusive com o PT, com o próprio presidente Lula, que ele tinha uma grande admiração no passado, ele hoje chega à conclusão de que migraram para uma posição autoritária. Hoje, eu creio que ele amadureceu ao ponto de olhar para a história e perceber que não há nenhuma experiência no mundo de propostas socialistas, comunistas, que abram mão do controle social. E a gente sabe que as redes sociais, de alguma maneira, hoje, são o grande perigo, a grande ameaça a esse controle. Seja nos países comunistas mais ostensivos, Coreia do Norte, na China mesmo, Cuba, Nicarágua, até a própria Venezuela, mas é lamentável a gente ver essa instrumentalização do poder judicial avançando sobre o poder legislativo para exercer esse controle. É triste, mas a gente está reagindo. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.